Então, pessoal, a gente tem aqui nesse arquivo eu coloquei todas as classes aqui para facilitar. Então representa esse sisteminha simples de venda com as classes produto, né? Item, pedido e cliente. E aí com alguns métodos básicos. Então, por exemplo, eu posso criar um cliente, eu posso adicionar pedido, eu posso pegar um pedido com um determinado código. E aqui um conjunto, uns dados aqui só para a gente testar. Então eu tenho aqui alguns produtos, né, e o nome do produto e o preço. Eu tenho alguns itens, né. No item 1 aqui eu estou dizendo que eu tenho do produto P1, né, que é aquele produto que é o arroz, eu tenho duas quantidades. Eu tenho uma quantidade, 1 kg, né, quero apresentar a comunidade de 1 kg de arroz, de feijão, um pacote de feijão, 3 kg de banana ou 4 kg de laranja. E aí, a partir dos itens, criei dois pedidos, né? Um pedido que está incluindo 3 itens, o item 1, o item 2 e o item 3, e um segundo pedido que tem apenas o item 4. E aí o cliente 1, que é o João, ele tem o pedido 1, né, que inclui esses 3 itens, e o cliente José tem o pedido 2. Aí eu adiciono tudo isso aqui numa lista e retorno. Aí eu posso pegar isso, né? E eu tenho outro método aqui que eu posso pegar um determinado cliente. Então aqui um exemplo, né, ainda não usando nada de optionals. Que eu quero pegar o preço do produto do item 1, né? Ó, o item 1 é aquele que tem o arroz, né? Então eu quero pegar o preço dele. Então eu quero a partir de pegar um cliente chamado João, o pedido P1, 2, 3, o item I1. Desse item eu quero pegar o produto e depois pegar o preço, né? Entenderam o código aqui, pessoal? Então eu estou encadeando aqui as chamadas. Então ao pegar o cliente, eu tenho um cliente, a partir desse cliente eu posso pegar o pedido dele, depois o item, o produto e o preço. Ok? Então aqui, o esperado é que imprima 13.5. Ok? Qual o problema aqui, pessoal? Onde pode acontecer problemas aqui nesse meu código? Por exemplo, vamos voltar nesse código do get cliente, get pedido. Esse código aqui ainda não está usando nenhum recurso de paradigma funcional, também que é o estilo imperativo mesmo, e não está usando nem a API, explorando muita API de listas. Então, percorrendo, se eu encontro, eu retorno. E por que tem esse return null aqui embaixo, na linha 165? Em que momento que ele vai executar essa linha 165 aqui? Quando ele não achar um objeto com aquele código, né? Com aquele nome, no caso aqui. E eu não posso não retornar, né? Não posso não retornar aqui. Então, Java, ele é uma linguagem estaticamente tipada, um pouco mais fortemente tipada que muitas outras linguagens. Tem linguagens, tipo o C, se você não colocar return aqui, ele compilaria. Só que aqui eu tenho uma função que retorna alguma coisa, né? Eu não posso não retornar. Porque ele sabe que existe uma situação que eu tenho um return aqui dentro de um if, né? E se esse if nunca for verdadeiro, eu não vou retornar nada aqui. Então, obrigatoriamente eu tenho que colocar um return aqui. Ok? E por que null? Por que null?
null, né? Null, qual que é o valor de null? Nenhum, né? É zero, porque o cliente, né, em Java não é explícito, mas na verdade aqui eu estou retornando o endereço de cliente, né? Então todos os objetos. Se você colocar ali como zero, ele não vai deixar não. Eu acho que ele aqui ele não. Vamos ver aqui se o Java protege isso. Então, cannot convert from into to. Ele não, mas o null é zero. Na prática ele é o zero. No C, no C, no C++, que a gente trabalha com proteção de objetos, fica bem claro isso. Né? Mas o valor dele é zero. Né? Só que aí ele deve checar isso com relação a evitar de fazer essa conversão automática de zero para null. Mas é como se fosse zero, é um endereço que não existe. É um endereço para algo que não existe. Então, em C++, você poderia retornar como null ou como zero. Mas é porque o cliente é um endereço, né? Essa função aqui vai estar retornando um endereço para o cliente. Então, eu posso retornar null. Então, se eu coloco aqui João desse jeito, minúsculo, com J minúsculo, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Existe o João escrito dessa maneira? Ou se eu coloco aqui o nome de uma outra pessoa? Não está na minha base de dados esse cliente. Se não está na base de dados, o que vai acontecer aqui? Esse get cliente vai retornar um valor. Que valor que ele vai retornar? Null. Se ele retorna um null, é como eu tenho um ponteiro para nada. Eu não posso aplicar um método a um null. Então ele vai dar aquele famoso erro no pointer exception. Então eu estou tentando acessar um método de um valor nulo, de um objeto que não foi instanciado. E implementações tipo essa, a realidade é essa mesmo. Eu tenho essa situação. Eu estou pesquisando alguém. Pode ser que exista, pode ser que não. E se não existir, no caso do Java aqui, a gente retornava nulo. Ou lançava uma exceção. Uma outra opção é você tratar esse cara aqui como um exception. Mas se você coloca ele aqui para lançar uma exceção, aí você vai ter que colocar aqui dentro de um try and catch, o que tornaria teu código também muito verboso, porque você poderia causar exceção. Aí se você, cada um desses caras, o get cliente pode causar exceção, o get pedido causa exceção, o get item causa exceção, você vai ter que colocar um try aqui, catch, pegando um monte de exceções possíveis. Então não é agradável também você trabalhar com exceções, nesse caso aqui também não. Mas uma outra forma seria eu garantir que esse cara não é nulo antes de executar uma operação. E aí, como que eu teria que fazer isso, pessoal, para garantir que ele não é nulo sem usar try catch? Vou deixar esse código aqui. Para testar, eu teria que guardar esse valor, né? Por exemplo, cliente C é igual a d.getClient. Se C for diferente de null, se é diferente de null, eu posso pedir o pedido dele, né? Pedido p c.get pedido p123. Aí eu vou ter que testar o pedido também, né? Se p for diferente de null, eu vou pegar quem? O item. O item e é igual a get item
e 1. Se o item for diferente de null, eu posso pegar o produto. E aí, pela minha implementação, getItem de p.getItem, né? Pela minha implementação, um item sempre tem produto, olha. O item sempre tem produto, por quê? Meu construtor força a ter um produto. Eu até poderia passar um produto, um valor null aqui, né? Então, numa implementação que eu queria garantir, eu teria que testar também se o produto é diferente de null. Mas, vamos assumir que o cara vai estar passando sempre produto aqui diferente de null. Esse cara aqui, para não botar mais um if aqui, vamos ter fé. Tem um P lá de cima, né, de pedido. Prod. Se prod for diferente de null, eu vou assumir que o prod está ok. Aí aqui eu vou lá, system out, print n prod.get preço. E aí eu teria que, para cada if aqui, eu teria que escrever talvez um else aqui, né? Por exemplo, vou botar só no de cima para não fazer um monte de else. No caso aqui é usuário inexistente. Então, nesse caso agora já não dá uma exceção, né? Então meu programa não vai cair por causa disso, né? E caso eu coloque alguém aqui que existe, tipo o João, está tudo certinho ali, ele vai imprimir para mim o preço. Então observe que o código, para uma coisa simples, já ficou grande, verboso e chato de escrever, né? Você tem que tratar todas essas ocasiões. Inclusive eu deveria tratar até aqui no produto, né? Porque espera que o cara não faria isso, mas nada não impede o cara de que o cara chegasse e não criasse um item com produto nulo. Produto nulo. Então Java ele não consegue travar isso também. Então poderia fazer aqui. Ok aqui, pessoal? Entenderam a situação? Né? Para esses casos, o que está por trás aqui? É que eu tenho um método que pode ou não retornar um valor. Ele pode ou não retornar um valor. Mas desde o paradigma funcional, quando você trabalha com funções, você não pode ter uma função que retorna não um valor. A função sempre tem que retornar um valor. E ela sempre tem que retornar um valor do mesmo tipo. Eu não posso chegar e lançar um erro ou imprimir alguma coisa na tela, não achei esse cara. A função tem que sempre retornar um valor. E qual que é a solução funcional para isso? Existe um tipo de dado que pode diferenciar dependendo da linguagem. Por exemplo, no Haskell é o tipo de dado maybe, né? Que pode ter alguma coisa, né? Talvez tenha. E que nas linguagens orientadas a objetos aqui, tipo Java, Swift, C#, é o optional. Então, o que a gente vai mudar aqui? A gente vai dizer o seguinte: esse método aqui, getClient, ele não retorna um cliente. Ele retorna um optional cliente.
Pode ser que ele retorne cliente, pode ser que não. Então ele vai retornar um novo tipo de dado chamado optional. Optional cliente. Então esse tipo de dado ele é genérico, né? Então imagine esse optional como uma caixinha, onde você coloca o teu valor dentro dessa caixinha. E aí essa função sempre vai retornar uma caixinha. Ela pode ser que retorne uma caixinha com valor, pode ser que ela retorne uma caixinha vazia, mas ela sempre vai retornar uma caixinha. E aí você vai ter, depois que você tem essa caixinha, você tem um monte de operações que você pode fazer com essa caixinha, tipo modificar os valores, mas a partir de agora você vai estar sempre manipulando esse cara dentro da caixinha, nunca tirando ele dentro da caixinha, assim explicitamente. Você vai fazer tudo isso usando funções de alta ordem. Então agora eu não vou retornar um C, né? Eu vou retornar um optional de C. O optional de C. E aí eu poderia retornar nulo, né? Mas se eu retornar nulo, continua o mesmo problema. Porque o optional, como é um objeto, né? E não vai dar um erro aqui de sintático aqui. Só que eu não vou retornar nulo, eu vou retornar um optional aqui também. Tem que retornar um optional.empty. Eu sei que nesse caso aqui eu tenho um cara vazio. Então eu achei alguém, beleza. Então eu retorno um option desse cara, caso contrário eu retorno um option empty. E aí eu vou tentar usar o método getClient agora. Então eu poderia inicialmente pensar da seguinte maneira. Aqui pessoal, vamos acompanhar aqui. Isso aqui eu consegui, eu aprendi isso há pouco tempo, né, mas como eu tinha esse conhecimento de programação funcional, foi mais fácil entender isso. Quem nunca viu isso em programação funcional é um pouco mais complicado. Então esse getClient deu erro aqui, né? Por que deu erro aqui? Eu estou falando C recebe d.getClient. Isso aqui, pessoal, em Swift, é uma das coisas que quando o cara começa a programar em Swift, ele tem uma certa dificuldade, porque em Swift, várias situações vai te forçar a usar o optional. Depois eu posso tentar mostrar rapidinho para vocês em Swift. Talvez na próxima aula eu só mostre curiosidade. Ele não retorna cliente, né? Ele retorna o quê? Que tipo de dado que esse getClient retorna? Um optional. Ele retorna um optional. Então, eu não vou ter um cliente, eu vou ter um option de cliente. E aí, por exemplo, eu posso mandar imprimir esse cara, se eu quiser. OPC só que ele vai imprimir desse jeito, né? Option de cliente. Esse meu cliente, eu não implementei o toString, né? Acho que eu não implementei o toString. Vou implementar o toString aqui, só para ele mostrar um pouquinho mais bonitinho, né? Aqui, né? String, toString, return none. Public, né? Public. Então ele mostrou lá, option João, que ele está convertendo esse cara. Mas lembre que esse OPC ele é do tipo option. Se eu tentar pegar aqui get, observe que não tem que get nome, né? Não tem get nome aqui. Se eu quisesse não imprimir optional, quisesse imprimir só o nome desse cara, eu não tenho aqui get nome. Ok? Vou colocar um outro atributo aqui para o cliente. Vamos colocar aqui
double pontos. E aí, pessoal, se eu quiser aproveitar o recurso do Eclipse aqui de gerar os códigos pra gente, a gente tem que clicar na classe. Como tem várias classes, eu tenho que clicar na classe, né? Então, o cliente, à medida que ele executa compras lá, eu vou ter os pontos dele. Inicialmente, these pontos é 0. Então, se eu quisesse mostrar os pontos desse meu cliente, aqui. No caso de double como objeto, ele não fez a correção. Então, inicialmente, o ponto dele é 0. Se eu quisesse mostrar os pontos desse meu cliente, eu não consigo brincar e get pontos. Ok? Acompanhando aí, pessoal? Então, eu não consigo fazer o get pontos aqui. Mas se eu quisesse mostrar os pontos, como é que eu faria para esse cara? Eu tenho que trabalhar com esse cara dentro da caixinha. Não posso tirar esse cara da caixinha, porque se eu tentar tirar esse cara da caixinha, pode ser que tenha valor, pode ser que tenha nulo, né? Então eu tenho que usar as funções de alta ordem. Uma dessas funções é o isPresent. Não, o isPresent, só para ver se tem alguém ou não. Que é o ifPresent, que é como se fosse uma função de alta ordem, que a gente falou na aula passada. É um método que espera outro método, mas como não tem, de fato, conceito de funções em Java, ele recebe um objeto, que é um objeto tipo consumer, que é aquele mesmo objeto que a gente passa para o forEach, que eu falei na aula passada. O list.forEach recebe um consumer. Então aqui eu posso passar uma função em notação lambda aqui, né? Ó, se presente, então, se tiver alguém presente aqui dentro, é quem? É um cliente. Então, para esse cliente, eu vou lá e mando imprimir c.get pontos. Ok? Então, se presente, se tiver alguma coisa, ele vai executar esse método cGetPontos. Eu estou passando aqui uma função lambda. Ok? Uma expressão na notação lambda, que na verdade acaba criando um objeto do tipo consumer. Então, se tiver alguma coisa, ele vai imprimir lá o 0.0. Esse meu cliente não tem ponto nenhum. Nenhum cliente tem algum ponto. Tudo 0. Mas se eu coloco aqui um cara que não existe, Joaquim, o que vai acontecer? Esse cara está retornando um option, né? Então ele vai retornar um option sem nada, um vazio. Só que esse método ifPresent não vai pegar esse valor e tentar executar o método getPontos. Então não vai fazer nada. Não vai imprimir nada na tela. Ok? Se eu usasse, por exemplo, getNome, getNome, o Joaquim não existe, eu não imprimo. Se eu coloco João, ele vai imprimir João. Ok? Então esse é um dos métodos com as funções de alta ordem que eu posso passar. Aqui, se eu quisesse só imprimir o objeto, se eu quisesse fazer algo do tipo imprima C, no nosso caso ele vai executar o método toString. Se eu tivesse uma situação dessa, C, system.out.println, C, eu poderia
usar método reference. Vocês ainda estão lembrando o que é o método reference? O método reference, para esses casos que eu tenha dado um x, executo o método em x, eu posso passar uma referência para ele. System.out.println. Aqui tem parênteses demais. Aí eu tenho algo desse tipo aqui, System.out.println. Ok? Se eu quisesse montar, se eu quisesse pegar esse nome numa string para depois fazer alguma operação nesse cara, concatenar com alguma coisa. Aí, nesse caso, não é o if present, existe outro método, opc ponto or else. Acho que depois primeiro fazer o seguinte. Então, esse meu optional é um optional de cliente, né? Um optional de cliente. Eu poderia transformar esse optional, fazer um map nele, aquela função de alta ordem, e retornar os nomes, né? Aí novamente eu poderia aqui para o c.get nome. Então eu tinha um optional de cliente, agora eu vou transformar num optional de quê? De string. Pessoal, rapidinho aqui, ó, o map. Lembra o map lá quando a gente trabalhava com listas, com coleções de strings? O map, em outra linguagem que tem map diretamente na lista, um map numa lista, você tem uma função, uma lista de números, e aplico lá o map que transforma para uma lista de strings, uma string de strings, e quero saber o tamanho de cada um. Aí eu retorno, aplicando esse map, vou retornar uma string de números, de inteiros, que representa o tamanho de cada string. Então sempre retorna o mesmo tipo, né? Então esse cara aqui vai me retornar um option de string. Ele retorna um option de string. System.out.println nome. Ele está me retornando aqui João, mas esse João aqui já não é mais o objeto cliente. Esse João aqui é só o nome mesmo, é só string. É só aquela string mesmo cliente. Ok? Se eu coloco aqui outra coisa, aí ele já daria erro ali. Eu não mostro mais, option empty. Mas não dá segmentation fault. Aqui, pessoal, observe que na notação lambda eu tenho esse padrão, C, dado C get nome. Ok? Ó, dado C get nome. Quando eu tenho isso, qual outra notação que eu posso usar? Método reference. Para essa situação eu posso usar o método reference. Então eu coloco aqui cliente get nome. Só que aí eu não coloco parênteses aqui, não estou chamando método, estou passando, como se estivesse passando o método. Então eu estou aplicando para cliente get nome, ok? Vocês vão ver muito código assim agora no Java 8. O pessoal vai usar esses APIs. Para usar esses APIs, eles vão, a forma agradável de você usar esses APIs é usando esses conceitos de lambda e de método reference. Então cliente get nome. Só que aqui eu estou retornando ainda um optional. Estou retornando um optional. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Se eu quisesse retornar uma string,
eu quisesse retornar uma string, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar um outro método aqui, que é or else. O or else vai ser para quê? Porque existe a situação que eu não tenho um objeto, né? O objeto não existe. Então, se eu quero que sempre retorne um valor, eu tenho que dar um valor alternativo aqui, né? Aí, nesse caso aqui, eu vou dizer não tem cliente. Não tem cliente. Eu tentei pegar um cliente que não existe. Então, se eu colocar João, ele vai imprimir para mim João. Se eu colocar Joaquim, ele vai imprimir para mim não tem cliente. Então, com isso, eu consigo evitar os null point exception. Só que para trabalhar com esse cara, você vai ter que saber trabalhar com as funções de alta ordem. O map, a gente vai ver uma outra agora. Então vamos voltar ao nosso problema lá, né? No caso, esse tipo de abordagem aqui do or else, utilizando lá o option, ele não seria viável. Tipo no caso anterior, você botou a string como um optional, né? Isso. Nesse caso de lá, esse or else... Eu não usaria esse or else, eu não preciso usar o or else, porque ele vai estar retornando o option mesmo. Aqui, quando ele faz isso, ele vai estar retornando o valor, ele está tirando o cara da caixinha, né? Mas, se essa caixinha for vazia, o que você vai retornar? Então ele tem uma caixinha, essa caixinha pode ter um valor. Se tiver valor, você retorna o valor que tem dentro dessa caixinha. Se essa caixinha está vazia, você tem que retornar algum outro valor. No caso do optional, esse tratamento que o senhor fez bem que ia feito mais em cima, né? Para retomar a vazia do dado. Quando eu, por exemplo, se eu mudasse aqui, lembra, aqui, vamos voltar aqui, vamos tirar esse cara aqui. Então ele só pegou o nome. Então ele retornou um option string. Na hora que eu for imprimir, né, ele vai imprimir o objeto option. Nesse caso, ele vai retornar um option.empty, retornando vazio, né? Caso que você colocasse um valor, né? Qual que é a grande sacada disso? Que, por exemplo, esse cara aqui não é uma string. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui, option map get client, e tentar concatenar, por exemplo, botar aqui na frente aqui, nome mais isso aqui. Porque a saída ali do option não é essa saída aqui do map, aqui vai sair um option no cliente. Então ele não vai conseguir concatenar. Aqui eu vou tirar esse cara aqui, né? Ele não vai conseguir concatenar esse cara. Aqui vai concatenar, mas vai sair aquela transformação estranha, né? A nome, option, João, né? Porque tem um toString, ele executou o toString. Mas não é o que eu queria, né? Então, se eu colocar isso, aí agora ele vai nome João, né, que está pegando o objeto mesmo, né? Ou aqui é uma string, ele vai retornar uma string. Vamos ver agora um exemplo que envolve mais coisas. Beleza, tem um get cliente. Em cima do get cliente, eu poderia querer fazer o quê? Vou fazer agora o get pedido. Só que agora a situação que eu tenho é a seguinte, que esse get cliente não retorna mais um pedido, né? Ele retorna, não retorna um cliente, retorna um option de cliente. Então, se eu quisesse pegar um pedido, eu teria que usar get cliente map cliente. Posso passar agora, passar já o método reference, que é mais direto. Get pedido. Mas nesse caso aqui eu tenho parâmetros, né? Então não adianta. Então eu teria que passar aqui na anotação lambda mesmo. Para esse cliente,
eu vou executar c.getPedido. Então nesse caso aqui, ó, pessoal, é um caso que não dá para trabalhar com o método reference, eu tenho que passar um parâmetro aqui. P123. Então esse cara aqui, ele está retornando o quê? Eu peguei o cliente Joaquim, apliquei um map nele e estou passando essa anotação, cGetPedido. Então agora vai estar retornando um optional de quê? Quando eu fiz getNome, ele estava retornando um optional de string, né? Agora vai estar retornando um optional de quê? De pedido, né? Um option de pedido. E aí eu poderia agora fazer, por exemplo, se tiver um valor presente aqui, se present, eu vou imprimir esse pedido. System out ponto print, fazer o eu quero imprimir só. Então, para esse pedido, system out println pedido ponto get código. Imprimir o código daquele pedido. Né? Então Joaquim não existe. Então ele aqui vai aplicar esse map, vai retornar vazio, né? Retornou vazio, o map já vai aplicar no cara vazio, né? Então não vai aplicar nada aqui, e o if present não vai mostrar nada. Então ok, não deu nenhuma exceção, o teu programa não caiu, tá ok. No caso do João, né? Eu apliquei o map no João, e aí ele retornou um cliente, né? Existe o cliente João. Em cima desse cliente eu peguei o pedido 123. E aí, como esse pedido existe, if present, ele imprimiu esse cara. Ok? Mas, e se eu colocar aqui, pessoal, um pedido que não existe? Se eu colocar aqui um pedido que não existe, cGetPedido. Agora eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu peguei um pedido que não existe e vai retornar um option de pedido. Mas, e aí esse pedido, ele vai ter valor ou não vai ter valor? Mas eu não mexi no código. Vamos ver lá o código do getPedido. Eu não mexi no código do getPedido. Olha. O getPedido, ele está na implementação anterior e não retorna um option, ele retorna um pedido. Então, esse meu pedido ele sempre vai estar retornando alguma coisa. Ou ele vai retornar um pedido, ou ele vai retornar um nulo. E aqui a gente vai ter um problema. Por quê? Esse cara ele vai pegar e vai retornar quem? Nulo. E vai retornar um valor. Ele não vai retornar um empty, vai retornar um nulo. E aí eu vou estar tentando executar nulo.getCode. Então eu vou ter o null.accept aqui. Cadê? Não deu? getPedido. João. Agora me surpreendeu aqui. Agora eu vou ter que mandar testar isso aqui que eu fiquei confuso com relação a isso aqui. Então vamos ver. System out. Esse aqui, primeiro é essa aqui. Então, getClient vai retornar o João. Ok. Option João. Ponto get pedido map
Só que o código diminui o número de linhas, mas aumenta o número de colunas, né? E aqui vai estar retornando um option empty. Eu achei que ele ia retornar um option null aí. Mas de alguma maneira ele tratou essa situação aí. Ok? Então nesse caso aqui, eu vou dar uma checada depois, mas ele já retorna um option empty mesmo aqui. Então ele aqui na frente, quando eu faço se eu tentar aplicar o getCode, aí ele não vai aplicar porque já não é presente, já é um empty. Mesmo esse getPedido não retornando um valor optional, ele acabou retornando um empty nesse caso aqui. Mas acho que é uma característica do Java aí que ele conseguiu. Ele tratou esse caso para facilitar em algumas situações. Ok, né? Mas em algumas situações isso aqui não vai resolver para mim 100%. Por quê? Imagina que eu estou em outra parte do meu programa. Eu tenho lá um cliente C é igual a d.getCliente João. E eu tenho um objeto cliente mesmo. Vou instanciar um objeto, vou pegar o objeto vou botar um null aqui, pessoal. Eu sei que vai estar retornando, mas o que eu quero simular aqui é que você pode ter uma situação que você tem um objeto do tipo cliente mesmo. Porque aqui tem um caso que eu estou pegando o cliente a partir lá desse data source aqui, desses dados aqui. Mas eu poderia ter uma situação que eu tinha um cliente que é um objeto do tipo cliente, não um option cliente. Estão conseguindo visualizar? Eu tenho a situação que eu tenho um cliente mesmo, não um option cliente. E aí, aqui nesse caso, eu vou querer aplicar c.get pedido P123. E aí depois aplicar, sei lá, get item nesse cara e 1. Depois get produto, get preço. Se eu estivesse encadeando todo mundo sempre, ok. Mas eu posso ter uma situação que eu tenho um cliente, né? Não tenho um option de cliente e quero acessar agora outros métodos, tipo get pedido nele. Só que aqui eu continuo tendo o mesmo problema, né? Eu poderia passar um pedido que não existe. Se eu passo um pedido que não existe aqui, o que vai acontecer? Vai dar um erro de novo de exceção, né? Então, null point exception. Então, eu preciso, para todas as situações onde eu tenho um cara que pode ou não retornar, tratar esse cara como optional. Então, agora vamos atualizar todo mundo aqui. Então, o cliente já é um optional, get cliente. O get pedido também um optional. Um option pedido. Ponto off p. Existe esse off no label. Esse off no label, eu acho que na hora lá quando ele executa aquele, porque acho que é por causa disso, pessoal, que ele retorna um empty. Que ele
quando ele pega esse cara, ele não deve aplicar o off. Ele deve aplicar o off no label. O off no label é legal porque se você não tem certeza que esse cara é ou não nulo, ele vai retornar um empty quando ele for nulo. Acho que é essa a explicação, que ele já usa o off no label. Aqui eu posso usar direto o off, por quê? Nesse caso aqui, explicitamente, ó, o P eu já executei p.getCode. Então eu sei que o P não é nulo. Então, e aí o get item também, a mesma situação. Esse código dos get itens, get code, eu poderia fazer diferente, não nesse estilo imperativo aqui. Né? Poderia estar usando os métodos da lista da string. Ok. Eu botei todo mundo como option, né? Só que aqui apareceu agora um erro aqui, pessoal. Né? Porque o get pedido, ele não retorna mais o pedido. Né? Então eu não posso aplicar .get item nele, porque na verdade retorna um optional. Né? Não posso chegar já de cara e aplicar um get item nele. Então tem um option aqui que vai estar mascarando isso e vai estar protegendo os null point exception. Então eu poderia fazer o seguinte, aqui eu vou pegar o item, né? Então eu vou ter que aplicar quem? Inicialmente o map, né? Igual dos outros que eu fiz lá. Então map. Então eu vou estar dentro desse cara, eu vou ter o pedido, né? Então para o pedido p.get item. Aí passo e 1 aqui. E aí eu poderia aplicar de novo o map, né? Inicialmente essa que seria a ideia. Aqui em cima do map agora eu tenho. Eu acharia que teria aqui então um map, desculpa, um option de itens. Eu poderia aplicar agora para cada item i.get produto. Não vou colocar o tipo aqui não, pra gente não amarrar logo o tipo aqui. Ele está sempre retornando valores, né? Então não era para dar erro aqui. E aí, aqui em cima. Porque aqui em cima eu estou trabalhando com o cliente mesmo. Né? C.get pedido. Ok. Get pedido. Deixa eu só ver se no get pedido tem alguma coisa errada no get pedido. Get pedido. Aparentemente não. Para cada pedido p.get item e 1. Ok. Só que esse cara, será que é de que tipo? Vamos imprimir ele aqui. Ponto if present
Oi. Mas o retorno desse mapa aí não é um item. Como é que é? O retorno desse mapa aí não é um item, não. O retorno desse map Não é um item, seria inicialmente, poder pensar que ele é um option de item, né? não. É porque o map, por exemplo, se eu estou aplicando um map, eu tenho uma lista. Né? No caso do Java, eu não consigo aplicar o map na lista diretamente, eu aplico na string. Mas em outras linguagens eu poderia. Se eu aplico o map numa lista de inteiros, eu vou tornar uma lista de alguma coisa. Uma string de string, eu vou tornar uma string de alguma coisa. O optional também é a mesma coisa. Quando eu aplico o map no optional, se eu tenho um option de pedido, né? Que esse get pedido retorna um option, eu aplicando o map vou estar retornando um option de alguma coisa. Inicialmente, a gente pode poder pensar que vou retornar um option de pedido, de item, né? Então vamos lá, system. Vou botar direto na notação. System.out print ln. Só que o João, só que esse pedido não existe, né? Então não imprime nada. Vou pegar um pedido que existe. Ele é o option de item. De item? Como assim? Isso optional. Aqui ele está imprimindo aqui, mas está nos enganando aqui, porque na verdade não é. Oi? Cadê? Não, get item e tem que retornar um item, né? Mas ele não retorna um item. Ele retorna um option de item. O get item retorna um option de item. Se com o present não estava retornando uma. O if present não retornava nada. Eu esqueci de apagar o if present. Porque o if present ele não retorna string. Na verdade, o if present ela aplica um método ali e não retorna nada. É como se fosse um void. Não retorna nada. Ele só executa alguma coisa. É tipo for each. Ele só executa uma ação naquele cara, né? Então aqui ele está reclamando que não consegue converter um option item para um item. Porque esse cara aqui ele não retorna. O p.getItem já retorna um option item. Vocês lembram, por exemplo, quando eu fazia um map em cima do getNome, o getNome retornava string. Mas como eu coloquei dentro de um map que pertencia a um option, ele vai retornar um option de string. Aqui ele retorna um option de item. Ele retorna um option de item. Porque eu estou sempre botando na caixa o resultado, né? Como esse getItem já é um option de item, eu estaria retornando um option de item. Se eu estiver aplicando apenas o map. Só que nesse caso, a gente não usa o map. A gente usa um tal de flat map. E esse termo é o mesmo termo usado no C# e eu acredito que no Swift também. Mas como ele está retornando um option, o Juliano poderia fazer diretamente o get item. Como é que é? Como ele está retornando, como o get item retorna um option, ele poderia fazer diretamente o get item. Não, aqui, por exemplo, se eu quisesse esse p.getItem está retornando um option de item, certo? Aqui, se eu aplicasse, por exemplo, aqui um get um or else, eu podia transformar esse cara para um item. Só que se eu transformar esse cara para um item, aí vai cair na mesma situação do nulo, né?
Eu poderia fazer o lance lá do or else, porque esse cara aqui ele não retorna um item. Então, como ele não retorna um item, uma forma seria transformar esse cara em item. Só que quando a gente trabalha com optional, com monadas, né, você não quer tratar isso, você não precisa tratar dessa maneira. Existe uma outra forma chamada, que a gente pode usar, não o map, mas o flat map. E esse cara é que realmente define o que eles chamam de mônadas. Então você tem aqui a ideia de encadear ações. Eu tenho vários caras que retornam sempre optionals. Então eu encadeio eles não com map, mas com flat map. Então, o que a gente vai fazer aqui? Entendido isso? Vamos voltar agora para esse código mais acima aqui. Eu queria esse aqui, né? O ponto inicial era esse aqui. Vamos com calma aqui. Eu queria pegar o João. Só que o João, ele retorna um optional de cliente. Então, aqui eu não vou usar o map, mas eu vou usar o flat map. Esse termo é o mesmo termo usado lá no C#. E o que eu vou passar para o flat map? Igualzinho eu passava para o map. Só que aqui eu vou passar uma função que retorna um optional lá. Ela não retorna um U, ela retorna um optional. Então, cliente, né? C.get pedido, passo lá P123. Esse cara retorna um optional também, né? Só que agora ele não está retornando mais um optional de pedido, ele está retornando um optional de pedido, porque eu estou usando o flat map. Agora eu vou aplicar novamente o flat map, e para esse meu pedido, p.get item. Aí o get item aqui eu vou fazer o que, né? Pegar o i1. Esse get item também retorna um optional, né? Então eu vou aplicar também um flat map. Item i.get produto. Agora o get produto, do jeito que eu implementei, o get produto não retorna um option, né? Ele não retorna um option. O que está reclamando aqui? Não, que esse aqui já é o get produto, né? Então no caso do get produto, ele já não retorna um option. Então aqui eu vou aplicar um map mesmo. Então eu já aplico o map. Só que ao aplicar o map, ele está retornando um option de produto. Isso aqui tudinho é um option de produto. Então, aqui eu já poderia, como o get produto já retorna não retorna um option, né? Get produto retorna produto. Aqui eu já posso fazer o get produto ponto get preço. Aí eu tenho aqui, então, no final aqui, o tipo de retorno aqui é um option de double. O option de double. Aí eu posso, por exemplo, se eu quiser imprimir esse double, system out ponto print ln. Então esse cara aqui, antes de um D aqui, né? Então esse código aqui é equivalente a esse código aqui, porém usando o option e trabalhando de forma mais segura aí nesse caso aí, né?
Entendeu, pessoal? Então, e vocês vão ver muito código assim, vai trabalhar muito assim a partir de agora com o Java 8. E isso aqui é influência direta da programação funcional. E esse flat map, ele não é específico do optional. Ele é um conceito de mônadas e é o que faz o bind aí em programação funcional. Então, em Haskell, esse flat map é chamado de bind. Mas em Scala, em C#, em Swift, eles usam o termo flat map. Por exemplo, inclusive para listas. Se você tem, eu tenho uma função que pega, tem uma função de listas. E eu vou ter uma função que retorna uma lista. Eu vou aplicar um map. Ao map, eu vou aplicar uma função que retorna a lista. Então eu teria uma situação que eu teria lista de listas. Então, ao invés de fazer lista de lista, eu podia fazer um flat map. É como se eu estivesse combinando todos os valores em apenas um. Rodar isso aqui. Eu vou mostrar agora em Haskell. Essa coisa surgiu, eu acredito, não sei se foi no e-mail, mas acredito conhecido no Haskell mesmo, para responder a seguinte questão. Programação funcional quer eliminar efeitos colaterais. Quer eliminar situações onde eu não sei qual vai ser o resultado. O resultado depende de que o usuário vai digitar, depende da internet, depende de um monte de coisa. Só que essas coisas é o que faz interessante o programa, né? Programas têm que ter entrada e saída de dados. Aí, a grande questão era como separar funções puras de operações que tinham entrada e saída de dados. E a resposta para isso foi as mônadas. E aí eu vou mostrar para vocês um código, esse mesmo código, esse mesmo exemplo, só que em Haskell. Aí eu vou mostrar aqui um pouco mais rápido, se vocês quiserem baixar no cigarro, mas talvez não dê muito tempo de vocês acompanharem. Mas a ideia aqui é uma coisa parecida com esse exemplo do Java. Eu tenho um produto, eu coloquei o nome do produto e o preço, item aqui para não botar muita coisa, eu botei só o código e o produto, não botei a quantidade aqui. Tem um pedido, o código de pedido e um pedido tem itens de pedido, que é uma lista de pedido. Cliente, tem o nome do cliente, que é de string, e tem pedidos, que é uma lista de pedido. E aí eu tenho aqui algumas funções. A função que eu criei aqui, diminuir um pouquinho a fonte. Essa função getItemByCode. Então eu passo um pedido e os itens. Aí o que ele faz aqui, pessoal? Você lembra a função de alta ordem? O filter está lá na string do Java. Aí que eu tenho um filter, eu passo aqui uma função anônima, né? Um pouco parecido com a notação lambda do Java, né? A única diferença é que no Java não tem essa barrinha aqui, né? Então o Java copiou aqui, se inspirou aqui no Haskell. Então eu estou aplicando essa função nessa minha lista. Então ele vai retornar todos os elementos dessa lista que tem esse código tal. Quantos elementos? Só que esse filter ele vai aplicar numa lista e vai retornar uma lista, né? Então quantos elementos que a gente espera que essa lista retorne, pessoal? Se o código for único, essa lista tem que retornar quantos valores? Só um, né? Então, isso aqui é uma lista. Então, se eu quisesse aplicar o head, eu teria que colocar escrito parênteses, o resultado dessa minha, aplicar ao head. Aplicar o head. Só que para evitar alguns parênteses, o Haskell tem esse operador aqui que é só para evitar parênteses. Aí eu coloco o head, isso aqui, tipo, o que eu vou avaliar é essa expressão do outro lado aqui. Então, me dê a cabeça, ou seja, me dê o elemento da frente, o primeiro elemento dessa minha lista.
E aí eu posso criar aqui, por exemplo, eu criei aqui um pedido, criei aqui um cliente, né? O cliente João, ele tem esses dois pedidos, pedido 1 e pedido 2, né? E aí eu posso testar esse código. Aí, acho que para vocês testarem aí no Replit, vai ficar um pouquinho complicado, tá meio em cima da hora, vou fazer um pouco mais rápido. Só para vocês verem, entenderem um lance aqui do resto. Então eu poderia fazer agora essa seguinte operação aqui: get item bytecode. Então, get pedido bytecode, vou pegar o pedido P123 do cliente 1 e em cima desse pedido eu vou aplicar essa outra função que é o get item bytecode e 1, né? Aí vai me retornar esse item aqui, ok? Qual que é o problema aqui? Se eu passar um pedido que não existe, o que vai acontecer? Vou ter problemas também, né? Não vai ser o Java-Lang no point exception, mas o problema é o seguinte, que eu estou tentando aplicar o head em uma lista vazia. Em uma lista vazia, ela não tem um elemento. A implementação básica do head, ela é insegura e ela lança uma exceção nesse caso. Essa implementação não é uma implementação que segue muitos princípios funcionais. Então, head é uma função que, para o caso de uma lista vazia, ele não tem um retorno. Ele para. Ele dá uma exceção. Como que eu contorno isso? Como que eu resolvo isso? Eu tenho que trabalhar com esse cara de forma segura. E de forma segura é usar o option aqui também. Só que o option aqui ele se chama maybe. E esse maybe ele tem dois valores possíveis. Ou é nada, nothing, ou é alguma coisa, só alguma coisa. Então o que eu vou mudar no meu código aqui? Linguagens funcionais gosta muito de usar casamento de padrões, né? Então aqui eu posso usar o casamento de padrão. Se a gente for trabalhar, por exemplo, em Scala, a gente vai usar também o casamento de padrão. Então, case. Eu tenho aqui uma expressão, né? Case of. Então, essa minha expressão que eu estou analisando, ela pode ter uns resultados possíveis. Um dos resultados possíveis é uma lista vazia. Pode ser que ele retorne uma lista vazia. Se ele retornar uma lista vazia, eu vou retornar nothing. Nada. Não tem lista vazia, então não existe um item com esse cara. Para uma lista que não é vazia, né, poder representar ela, não tá, caso geral. E se eu tiver itens com o mesmo código, ele retorna sempre o primeiro. Eu vou retornar o primeiro elemento dessa minha lista. E a mesma coisa eu vou fazer com o get pedido. Case. Isso. Of. Se for uma lista vazia, eu retorno nothing. Se não for uma lista vazia, ou seja, uma lista que tem pelo menos um elemento, opa, eu botei a anotação errada. Eu vou retornar esse elemento, não, just x, né? Não posso retornar o x, que o x é apenas um elemento. Just x. Esse just x seria equivalente ao optional.off. Né? Ele é o construtor desse tipo maybe. Ok, então salvar, recarregar aqui, recarregou. Porém, agora eu não posso mais tratar esse cara como uma função comum. Por quê? Get pedido bytecode P123 não retorna mais pedido. Ele retorna um maybe pedido. Ele não compilou?
eu estou salvando. Ah, eu estou mexendo no código errado aqui. CD, Dropbox. Então ele carregou. Aí agora ele não retorna mais um pedido, ele retorna um maybe pedido. Igual na outra situação, ele retorna um option. Isso é legal porque agora eu não posso chegar e pegando e aplicando essas funções. Da mesma forma que eu não poderia lá no option chegar aplicando os métodos. Eu tenho que usar as funções de alta ordem aqui. E aí o flat map no Haskell, ele chama bind, e ele é implementado da seguinte maneira. Esse cara aqui, ele retorna um maybe pedido. Ao invés de botar uma função aqui na frente, eu posso usar um operador. Esse operador aqui é o flat map. Esse é o operador flat map. Eu só estava colocando em notação pré-fixa, mas ele é o operador flat map. Então ele recebe o meu option, que aqui é o maybe, e agora eu passo uma função aqui. Uma função que vai ser aplicada naquele objeto. Por exemplo, pedido get item, item by code e em pedido. Então eu posso escrever algo desse tipo aqui: get pedido by code P123, e aí ele vai me retornar um option de igual lá, né? Ele vai me retornar um maybe, né? No caso um maybe, por exemplo, let valor igual a esse cara. Se eu pegar o tipo de V, ele é um maybe item. Ele é um maybe item. Se eu quisesse fazer alguma coisa nesse item, se eu pegar o código do item, aí eu poderia fazer algo do tipo, olha, aí aqui no Haskell, com essa notação de operadores de forma fixa, fica mais claro o encadeamento, né? Agora eu posso pegar esse item, get code, né? Code, como é que eu botei lá o nome? Code item, né? Code. Tá acabando, pessoal. O enter forte já tá acabando. Aí eu posso aplicar o code item nesse cara. Aí nesse caso ele vai retornar um maybe string. Porque o code item retorna um string. Cadê aqui? Fiz errado aqui. Tá. Just item. O que eu fiz de errado aqui? Vou olhar aqui pra gente não perder tempo. Porque o get
o code item não retorna, tá certo. O code item não retorna um maybe, né? Então aqui não seria esse cara, mas seria aquela situação do produto final lá, né? Ao invés de ser esse cara, seria o próprio. Eu posso chegar aqui e botar tipo return code item. Aí eu posso fazer o return code item. Então ele retorna agora um maybe. Ele retorna um maybe string, porque o último cara não retorna mais não é uma função que retorna um maybe, né? Retorna normal. Só que, né, olha essa notação aqui, né? Então seria algo desse tipo aqui, né? Aí você está trabalhando aqui com expressões lambdas, o operador explicitamente usando o operador de flat map. E aí, como no Haskell eles usam isso para trabalhar com entrada e saída de dados, fechando agora é o último detalhe. Eles têm uma notação muito mais agradável para trabalhar com isso, que é o do notation, né? Então eu poderia criar uma função, tá, get code, qualquer coisa aqui, do, né? E aí, essa minha função, o que ela vai fazer? Aqui eu pego o pedido. E aí quando alguém vê isso no Haskell, pode ter a impressão que é uma linguagem imperativa, né? Mas isso aqui não, isso aqui é essa anotação eu vou passar para a anotação do notation. Então, get pedido bytecode, pegou esse pedido. Depois eu vou pegar o item. Aí eu posso get item bytecode e 1. E aí no final aqui que tem esse return, eu não posso usar essa notação aqui. Let. Eu faço um return direto aqui, né? Return code item. Esse return também não é de funções igual code item e igual do, né? É igual do. Então agora, ó, get code me retorna o i1. Então essa notação aqui não é nada mais do que o que a gente chama de sintaxe sugar para isso aqui de cima. Exatamente isso aqui de cima. Só que isso aqui é muito mais agradável trabalhar assim. Então, quando a gente escreve lá main do print 10, escreve isso aqui em Haskell, né? Na verdade, isso aqui é uma notação, né? Isso aqui está trabalhando com byte aqui, por exemplo, poderia estar x read, né? Acho que read int, não é mais read int print x, acho que é read int. Read again. Acho que é string. Aqui vai ler como string. Eu tenho acho que tinha uns não lembro mais quais são as operações de entrada e saída do Haskell. Mas já deu 11 horas. Mas aqui eu poderia ter uma operação de entrada, né, tipo read alguma coisa, ele vai ler do usuário, depois ele manda imprimir. Então que eu posso encadear várias operações de entrada e saída de dados. Por quê? Nesse caso aqui, o tipo é main IO, que não retorna nada. Esse cara aqui é get code,
O tipo dele é maybe string. Maybe string. Então isso é apenas uma notação. Então a notação do notation no Java, no Haskell, é na verdade aplicações em cascata, em cadeia de flat maps. E assim você consegue implementar, por exemplo, a ideia de sequências, que é o que você quer quando você está aplicando, por exemplo, operação de entrada e saída de dados. Você força sequência aqui dentro da programação funcional. Então, os caras trouxeram esse conceito da matemática para a programação funcional para poder tanto separar o que é impuro do que é puro na programação funcional, quanto para representar o encadeamento, uma sequência de operações. E isso agora está presente em linguagens não funcionais, tipo Java, C# e Swift. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Fazer a chamada hoje.